Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Meu nome sou o Dr. Humberto Gustavo Teixeira, né? Sou advogado, professor universitário e hoje nós vamos falar sobre contratos de empréstimos e de financiamento, né? O chamado mútuo bancário. Nesse período de pandemia, de crise econômica, né, muitas pessoas estão super endividadas, né, não têm condições de pagar os empréstimos, as dívidas assumidas por eles e por sua família. E aí a gente pergunta, né? Eu tenho como reduzir o valor da parcela, né? Eu tenho como reduzir, né, o tempo, esse contrato de empréstimo, ou até mesmo eu tenho como cancelar esse contrato de empréstimo e até mesmo ter um dinheiro de volta, né? A resposta de vocês é sim, né? A gente pode, né? A gente consegue fazer isso, tá? Então, se quiser continuar vendo esse vídeo, né, e os demais que a gente vai ter sobre o assunto, entre outros relacionados a direito do consumidor, ou direito empresarial ou processual civil, basta apenas apertar o sininho, né, se inscrever no canal, que aí então a gente vai dar super dicas para vocês, ok? Bom, o contrato de mútuo bancário, né, ele é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, né, Lei de 1990, que estabelece aquelas questões sobre os contratos de consumo. Tá? Lá no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, ele informa que esse tipo de contrato, qual seja o de mútuo bancário, que a gente chama de contrato de financiamento, contrato de empréstimo, ou até mesmo do crédito rotativo do cartão de crédito, etc., né? Eles são considerados contratos de adesão. O que é o contrato de adesão? Né? O contrato de adesão nada mais é do que aquele contrato, né, onde o consumidor ele não teve condições efetivamente de negociar os termos do contrato. Então, a taxa de juros, que geralmente é alta, né, o consumidor ele não consegue negociar. A quantidade de parcelas, né, ele também não consegue negociar ou tem uma limitação, né? Pode ser de 36, 48, 60 meses, a depender. O valor também da prestação, muitas vezes ele não consegue negociar, né? Então, o plano de pagamento, né, com as prestações, o tipo de contrato, já é dado para ele, então cabe a ele apenas absorver isso. Enfim, então são dados contratuais, né, que pela natureza do contrato de adesão, o termo já diz, né? Cabe ao consumidor apenas a aderir àquele contrato, né, porque senão ele não vai ter o empréstimo, não vai ter o financiamento do carro, da casa própria, né? Ou então ele efetivamente vai deixar de ter aquele empréstimo, tá? Então muitas vezes é a última alternativa que o consumidor tem, né? Então ou ele adere ou não. A questão é a seguinte, né? O Código de Defesa do Consumidor, como o nome já diz, né, ele é uma norma, né, é uma lei federal de caráter protetivo, né, ao consumidor. Então, o artigo 51 e o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, né, algumas questões que são importantes para que o contrato de consumo, mesmo aqueles que seja sob o tipo de adesão, né, como é o contrato de empréstimo, de financiamento, de mútuo bancário, ele estabelece uma série de determinações, né, e de obrigações que o fornecedor, qual seja banco ou instituição financeira, ela não deve praticar para com o consumidor. Exemplo, né? Você não pode ter um contrato com taxas abusivas, né? Você não pode ter um contrato que você tire do consumidor, né? Você se aproveite do consumidor a fim de tirar vantagem excessiva por parte dele, né? Ou até mesmo qualquer cláusula que venha a desobrigar qualquer tipo de responsabilidade do fornecedor, né, do banco, da instituição financeira, né, em razão daquele contrato, certo? Então, mas aí eu digo, mas professor, o que seriam essas cláusulas abusivas, né? O que seriam essas vantagens exageradas, né? E tal. Isso vai depender de cada caso, tá?
Geralmente, o contrato de empréstimo, de financiamento ou de mútuo bancário, ele tem uma tarifação, né, acerca dos encargos monetários muito grande, né? Então você tem lá cobrança de IOF, você tem cobrança de taxa de abertura de crédito, você tem cobrança efetivamente de juros, né? Sendo que esses juros pode ser juros de mora, pode ser juros remuneratórios, né? Enfim, pode ter a taxa de consulta, né, ao crédito também no caso, enfim, uma série de serviços e tarifas bancárias, né, que o banco ele coloca neste contrato de empréstimo que vai ser assinado, que vai ser pactuado, né, que vai ser contratado pelo consumidor, né? A questão é a seguinte, né? A gente vive, né, numa sociedade de consumo, né? Numa sociedade de mercado. Então a gente tem a taxa de juros, por exemplo, ela sobe e desce, né, periodicamente. Então como é que eu vou saber se aqueles juros que estão sendo cobrados pelo fornecedor, pelo banco, ele é alto ou não é? Né? Então, por exemplo, agora a gente está numa época onde a taxa de juros da Selic, né, que é aquela determinada pelo Banco Central, né, do Brasil, está em aproximadamente 5%. Né? Então, é justo você ter um contrato de empréstimo ou de financiamento que lhe obriga a pagar um valor equivalente a 120% ao ano, né? Ou até mesmo a 8% ao mês, né? A 9% ao mês. Se a gente for pegar a taxa Selic e verificar que 5% ao ano dividido por 12, né, vai dar mais ou menos 0,6%. Né? Então, é um valor muito baixo se você for comparar uma taxa mensal de um empréstimo que está em 5%, que está em 6% e etc. Né? Agora, se a gente for levar em consideração não apenas a taxa Selic, né, mas a taxa da inflação. A inflação no Brasil hoje está em pouco mais de 5%, exatamente 5,8%. Né? A taxa de inflação ela mede a questão do valor do preço dos bens e serviços de consumo, né? Como, por exemplo, transporte, compra de supermercado, né? Que envolve aqui laticínios, né, alimentos, material de limpeza, mas também envolve gasolina, né, também envolve o valor dos aluguéis, enfim, tá? Então ela está em 5,8% aproximadamente. É justo você ter um contrato de empréstimo, de financiamento, que estabelece, por exemplo, uma taxa de juros ao ano, né, de 9%, né? Ou até mesmo de 8%, é justo você pegar um empréstimo que você recebe no banco, do banco, né? Um valor de 10 mil reais e vai pagar para ele no final 15 mil reais, ou pega dele 1.500 reais e depois vai pagar no final 2.200 reais, né? Então, o primeiro passo que a gente tem sobre isso, né? Como é que eu devo fazer essa revisão do contrato? Né? Primeiro, eu preciso fazer uma reclamação com o banco, né? Ou com o PROCON, certo? Então, procure o PROCON do seu estado ou o PROCON do seu município para poder fazer essa reclamação. Depois, você precisa identificar quais são as cobranças, né? As taxas, as tarifas, as cláusulas que naquele contrato de consumo, naquele contrato de empréstimo, de financiamento de mútuo bancário, você considera ele abusivo, né? Ou indevido. Tá? Depois você precisa apresentar uma planilha de cálculo dizendo qual seria o valor devido. Né? Então, se, por exemplo, se o banco está lhe cobrando uma taxa de juros de 12% ao mês, né? Aí você diz, olha, a inflação está em 5,8%, a taxa Selic está em 4,7%, né? Então, vamos fazer aqui um meio termo a 5% ao ano. 5% ao ano daria 0,6% ao mês. Então, você vai ter que fazer uma planilha dizendo qual seria o valor do seu débito, né? Do seu empréstimo com a atualização de 0,6% ao mês, para daí o valor do que o banco está cobrando vai dar uma diferença do valor que você entende quanto devido.
né? Isso pode significar dois motivos, né? Ou você pode ter uma redução do valor da prestação que você vai pagar até o final do contrato, ou até mesmo se você já está no finalzinho do contrato, né? Ou se o contrato até mesmo ele já está quitado, né? Já está finalizado, você pode pedir a restituição dos valores que foram cobrados a maior, né? Inclusive, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, esse valor pode ser concedido em dobro, né? Então imagina, né? Você se livra de uma dívida, deixa de continuar a pagar um empréstimo e ainda consegue ou pode conseguir ainda, né, restituição em dobro do valor que eventualmente você pagou a maior, né? Olha que maravilha, né? Seria o melhor dos mundos. Mas aí você pergunta, mas professor, doutor Humberto, onde é que eu vou resolver isso, né? Então, como eu falei, você faz a reclamação perante o PROCON, né? Depois, você pode fazer isso em duas medidas. Ou você vai procurar o juizado especial. Lembre que você tem que estar sempre munido do contrato de consumo e da planilha que você fez, tá? Se você não tem condições de fazer essa planilha, precisa procurar um contador, né? Ou uma pessoa que consiga elaborar essa planilha. Hoje você tem vários sites na internet que conseguem elaborar essa planilha, tá? Então, se você não consegue ou não sabe pesquisar, procure a ajuda de alguém, tá? E aí, com base no contrato de empréstimo, de multa, de financiamento, com essa planilha, você procura o juizado especial civil para poder fazer a reclamação. Lembrando que você tem que dizer quais são as cláusulas, os valores que são abusivos, tá? E a partir daí fazer o pedido de revisão do seu contrato, né? Como falei, esse pedido pode ser feito tanto para reduzir a parcela ou, se for o caso, até mesmo a restituição em dobro dos valores que você pagou a maior. Se o valor do seu empréstimo, né, do seu contrato, ele for superior a 40 salários mínimos, né, que hoje está em 44.400 reais, que é o valor equivalente a 40 salários mínimos, você precisa procurar a, a vara especializada de defesa do consumidor, né, que vai pelo procedimento comum, conforme o artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, né? E aí, para isso, você vai precisar obrigatoriamente de um advogado, né? Para que esse advogado venha propor a ação, né, para você. E aí, perante esse juiz da vara especializada, é que você poderá, né, ter esse pedido de revisão e até mesmo de restituição dos valores pagos. Tá claro? Então, por enquanto é isso. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que a gente tira as dúvidas de vocês. Então, segue a gente, aperta aqui o sininho, se inscreve no canal, que aqui toda semana, pelo menos 2 vezes, a gente vai alimentar com vídeos relacionados aos direitos de vocês, né? Então, direito do consumidor, direito do trabalho, direito civil, direito de família, enfim. Se quiser dar qualquer proposta, qualquer opinião no nosso canal também, aproveita o chat e aí faz, que a gente também vai se adequando, tá bom? Um abraço e até a próxima.